Prezados irmãos, no sacerdócio, o Padre Adriano, nosso pároco, Padre Lucas, nosso vigário, queridos diáconos, Francisco, nosso Carlos e Germano deve estar falando de mim. Murilo, querido irmão. Mas acolho também Germano, que foi por muitos anos diácono aqui, o Ariston, que não está presente também. E gostaria também de começar acolhendo os irmãos que estão em casa, através das redes sociais, assistindo à nossa Santa Missa. Eu tenho certeza que mamãe e papai estão lá em Cabo Frio assistindo, que aliás mandaram um beijo para todos vocês. Não puderam vir, mas estão em sintonia conosco pelas redes sociais. Então, nosso abraço a todos que estão em casa conosco, em comunhão, nesta Santa Missa. Meus irmãos queridos e amados, paroquianos da Santíssima Trindade, visitantes que estão aqui conosco. Nós estamos a poucos dias da Semana Maior. Assim como todas as paróquias, tenho certeza que a nossa paróquia da Trindade também soube aproveitar bem a Quaresma, esse itinerário espiritual rumo à Páscoa do Senhor, por meio de meditações, reflexões, celebrações, a própria Palavra de Deus trabalhando na nossa consciência e no nosso coração acerca da importância de estarmos preparados e disponíveis a acolher a proposta pascal que vem a nós. Ou seja, celebrar a Páscoa é você assumir a vida nova em Cristo, é você querer ressuscitar com Jesus para uma vida nova. Então, que bom que na próxima semana todos nós estaremos celebrando o evento central da nossa fé. E quantas lembranças eu tenho desta paróquia nas nossas Semanas Santas, tão celebradas solenemente, né? E graças a Deus, a paróquia continua nesse patamar, né? A Trindade torna-se uma referência das liturgias em nossa arquidiocese. Tantas ordenações são feitas aqui e tanta referência segura de uma liturgia que agrade a Deus. Mas tudo isso, meu irmão, minha irmã, deve representar aquilo que está no coração dos fiéis, de todos nós que celebramos o ato litúrgico, né? Nós estamos também, nesse ano solene para esta paróquia, vivendo um jubileu. O ano jubilar, que vem de júbilo, de alegria, ação de graças a Deus, mas por uma caminhada toda já feita, 25 anos de caminhada paroquial, de igreja, de comunidade viva em torno do altar. É claro, somos chamados hoje a relembrar e a fazer memória de toda uma caminhada de fé. E exatamente por meio desta revisão, nós lançarmos pistas para o futuro, né? De continuarmos como uma igreja que de fato agrade a Deus e que dê testemunho, né, desta fidelidade ao Senhor. E por isso que é próprio do ano jubilar, quando fazemos essa revisão, estarmos com o coração inclinado à misericórdia, ao perdão de dívidas, à reconciliação com o próximo. Isso tudo, meu irmão, minha irmã, são frutos decorrentes desta ação de graças a Deus, por tudo que nós já vivemos juntos, né? Fiquei feliz da iniciativa do Padre Adriano em pedir as indulgências plenárias para esse ano aqui para quem frequentar a igreja da Santíssima Trindade. Isso tudo, meu irmão, minha irmã, são bênçãos que a igreja nos concede para que nós vivenciemos melhor e mais perfeitamente este ano de graças. Não para ficarmos só nesse ano de 26, mas a partir daqui termos a força do Espírito para continuarmos na nossa caminhada de fé,
como o povo de Deus, como igreja sinodal. E por falar, não é, num dos sinais que é próprio do jubileu, o perdão, a reconciliação, voltar-se para o irmão de todo o coração, vocês prestaram atenção nas duas leituras que nós ouvimos no dia de hoje. A primeira leitura extensa, grande, né? Mas que traz uma mensagem muito poderosa, que vai ao encontro do Evangelho. Não se trata de reler a história de novo, óbvio, né? Mas tirar a mensagem principal da primeira leitura, que embora extensa, ela se resume numa única mensagem: Deus vem em auxílio do justo. Ou seja, Deus não abandona o justo, Deus não abandona aquele que é traído, Deus não abandona aquele que sofre injustiças, Deus não abandona aquele que coloca sua confiança nele. Vocês viram a história dessa mulher, Susana, uma bela mulher que vivia lá na Babilônia no tempo do exílio, junto com seu marido, um homem rico. Então era uma família que tinha uma certa influência, um destaque na sociedade. Mas Susana, diz o texto, era uma mulher piedosa, temente a Deus, mas que foi vítima da maldade do coração de dois homens que eram anciãos do povo e juízes, ou seja, eram homens responsáveis pela moralidade da sociedade. Eles julgavam os casos à luz da fé, eram homens respeitados que deveriam dar o exemplo de vida moral, deveriam dar o exemplo de como manter-se íntegro diante de Deus. E o mau exemplo veio exatamente desses dois homens que cobiçaram aquela mulher bonita, quiseram abusá-la sexualmente e armaram para isso, mas ela foi fiel a Deus, não cedeu a esta inclinação maléfica daqueles dois homens, e por isso ficaram com ódio dela e quiseram prejudicá-la, difamando-a, aliás, inventando uma mentira, uma calúnia, dizendo que ela estava envolvida com um outro homem, sendo ela casada, seria adultério, pego em flagrante adultério, seria condenada à morte. E de fato veio a condenação a partir de uma calúnia que aqueles dois malvados inventaram contra ela, mas ela não tirou a sua confiança em Deus, não é isso? E Deus se utilizou de um jovem chamado Daniel, o profeta Daniel, para fazer justiça. E aí então, pela intervenção de Daniel, aquela mulher, Susana, ela foi declarada justa, porque aqueles dois homens malditos se contradisseram e foram pegos então na própria armadilha que eles tinham armado contra Susana. Eles que foram mortos devido ao pecado. E aqui então, o que você tira? A intervenção direta de Deus. Deus não abandona o justo, meu irmão, minha irmã, mas permite que passe por dificuldades, às vezes tribulações, exatamente para manifestar a sua presença, a sua providência. Muitas vezes nós, por algum problema, já queremos questionar Deus, corremos o risco de duvidar se Deus é por nós, e aí começamos a colocar a nossa fé em questão. Não, meu irmão, minha irmã, à luz dessa palavra, renove a sua confiança no Senhor. Olha o que nós cantamos no refrão do Salmo 22: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, o Senhor está comigo, Ele está comigo, Ele vem em socorro, em auxílio daqueles que o invocam. Já é uma prova de amor, não é? Mas Deus vai muito além disso. Olha o Evangelho. Do Evangelho, qual é a mensagem que você tira? Não é apenas a primeira leitura, Deus vai em auxílio do justo, mas agora no Evangelho, diante de Jesus, não estava uma mulher justa,
mas uma mulher, aí sim, que foi pega em flagrante adultério. Diferentemente de Susana, essa mulher do Evangelho era pecadora, tinha se corrompido com o pecado, vivia do pecado e foi pego em adultério. Segundo a lei de Moisés, deveria ser apedrejada. E foram até Jesus com esse caso. Agora vejam, muito maior prova de amor do que vir em socorro do justo, é você vir em socorro do pecador para que ele se converta. E foi exatamente o que aconteceu. Essa mulher que poderia ser apedrejada, ela foi salva pela misericórdia de Deus, pelo amor incondicional de Jesus, que foi ao seu encontro dizendo: olha, eu não vou te condenar, você vai, não peques mais, eu te absolvo, eu te perdoo, eu te amo. Ou seja, Deus em Jesus salvou a vida daquela mulher que teria como punição justa, segundo a lei, a morte, não é? Mas não morreu, porque foi por Jesus absolvida. Agora nós temos a tentação de condenar. Essa não é a pedagogia de Deus, é a nossa. Diante do erro do próximo, o que é mais fácil, perdoar ou condenar? Mais fácil condenar. Mais fácil você tentar ver algo para ajudar a pessoa ou criticar, falar mal. É mais fácil falar mal, mas essa não é a lógica de Deus e nem a pedagogia de Deus. Qual é a referência que nós temos, meus irmãos, para vivermos para vivermos de acordo com a vontade de Deus? É o próprio Deus. Então olha para Jesus e tem a sua vida questionada. Como é que eu estou vivendo? Eu estou tendo Jesus como referência para a minha vida? Ou eu estou me apoiando nos fariseus, nos mestres da lei, nos anciãos, nos juízes, que tinham o dever de serem pessoas de Deus, mas estavam com seu coração corrompido? Qual é o modelo que eu quero seguir para a minha vida? Então, concluindo, meu irmão, minha irmã, como eu falei, uma das características do jubileu é a misericórdia, é a reconciliação. E nós estamos, além do ano jubilar, nesta paróquia, nós estamos na quaresma, que também é este tempo forte de conversão. Então vamos pedir a Jesus essa graça, para celebrarmos bem esse ano em que comemoramos 25 anos de caminhada paroquial nessa comunidade. Vamos pedir a graça de sermos uma verdadeira igreja que agrade a Deus. Aqui se viva o amor, como era no início nos Atos dos Apóstolos. O sinal mais nítido de que alguém seguia Jesus era viver o amor. Vejam como se amam, então são cristãos, porque vivem o amor que vem de Deus. É importante, necessário, que todos possam olhar para a Trindade nesta paróquia e dizer: vejam como se amam. Quando a gente chega, os visitantes vêm, ou qualquer pessoa que chegue aqui, sinta esse clima, onde irmãos e irmãs estão unidos, mas não suportando um ao outro, mas amando um ao outro, reconhecendo os limites do outro, reconhecendo as necessidades que o outro tem, mas se colocando em disposição para ajudar, como Jesus agiu. Então, nessa perspectiva, meus irmãos e irmãs, louvemos a Deus por tudo que nós já conquistamos nesses longos anos, e louvemos a Deus por tudo que virá ainda pela frente, certamente anos de graças, de bênçãos, mas que para isso aconteça, o nosso coração tem que estar sempre rendido ao amor de Deus, para que daqui deste altar, desta assembleia, nós possamos levar a todas as pessoas o amor que vem do nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
sempre seja louvado.